Você ora e nada acontece. Você chora, você clama, você implora. E o céu parece de concreto. Suas orações batem no teto e voltam. Você olha em volta e vê Deus respondendo todo mundo menos você. E você se pergunta: Deus me abandonou? Será que eu fiz algo tão grave que ele desistiu de mim? Porque quando eu mais preciso dele, ele está em silêncio? Hoje você vai descobrir uma verdade que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o silêncio de Deus. Esse silêncio não é abandono, não é castigo, não é porque ele não te ama. É porque ele está trabalhando algo tão poderoso, tão grande, tão impossível nos bastidores da sua vida, que se chegasse antes do tempo certo, você não aguentaria, te destruiria, te esmagaria. Você não está pronto ainda. E o silêncio de Deus é ele te preparando, te fortalecendo, te amadurecendo, porque o que vem é grande demais para a versão atual de quem você é. E se você não entender isso agora, vai desperdiçar o tempo mais importante da sua vida, achando que Deus te esqueceu, quando na verdade ele nunca esteve tão perto. Então, para tudo, desliga o que te distrai, porque o que você vai ouvir agora vai confrontar tudo o que você achava sobre o silêncio de Deus. E no final, você vai parar de reclamar do silêncio, e vai começar a agradecer por ele. Vamos começar com a verdade mais difícil de engolir. Deus não está em silêncio porque não te ouve. Ele está em silêncio porque está trabalhando. E tem coisas que Deus só pode fazer quando você para de falar, quando você para de pedir, quando você para de tentar controlar, e simplesmente confia. Salmo 4, 6 e 10 diz: Aquietai vós e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Para de gritar, para de se desesperar, para de tentar resolver tudo sozinho. Porque enquanto você está no desespero, no controle, na ansiedade, você não consegue ouvir o que Deus está fazendo. Você precisa aquietar para saber que Ele é Deus, e que Ele sabe o que está fazendo mesmo quando você não entende. Você já parou para pensar que talvez Deus não responda porque Ele sabe que você não está pronto para a resposta? Que você vai pegar a bênção e se destruir com ela? Que você vai receber o milagre e não vai aguentar o peso da responsabilidade que vem junto? Tem gente orando por um relacionamento que, se Deus desse agora, destruiria essa pessoa, porque ela ainda está imatura emocionalmente, ainda está carente demais, ainda está buscando em outro ser humano o que só Deus pode dar. E se Deus responder agora, vai criar um ídolo, vai gerar dependência emocional, vai destruir dois corações ao invés de curar um. Tem gente orando por uma promoção, por sucesso, por reconhecimento, e Deus olha e diz: você não aguenta isso ainda, seu caráter não está pronto, sua humildade não está desenvolvida. Se eu te der isso agora, você vai se perder, vai se achar, vai se tornar arrogante, e vai se destruir com a própria bênção. Provérbios 19, 2 diz: não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Você quer que Deus seja precipitado com você? Você quer que Ele te dê algo antes do tempo só porque você está impaciente? Não. Você quer que Ele seja sábio. E sabedoria às vezes parece silêncio, parece demora, mas é proteção. E aqui está a verdade que vai te libertar. Quando Deus está em silêncio na sua frente, Ele está trabalhando intensamente atrás. Ele não parou, Ele não dormiu, Ele não te esqueceu. Isaías 6, 5 e 24 diz: antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Antes que você clame, Ele já respondeu. Isso significa que Ele já estava trabalhando na resposta antes mesmo de você fazer a pergunta. O problema é que você quer ver o processo, você quer entender cada passo. Você quer que Deus te explique o plano todo antes de você confiar. Mas fé não funciona assim. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você precisa confiar no que não vê. Você precisa crer no que ainda não aconteceu. E o silêncio de Deus é o teste supremo da sua fé. Deixa eu te contar sobre um cara chamado Lázaro. João capítulo 11 conta a história. Lázaro era amigo íntimo de Jesus, um dos melhores amigos. E Lázaro ficou doente, gravemente doente. Suas irmãs, Maria e Marta, mandaram um recado urgente para Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Elas não precisaram implorar, não precisaram convencer, só disseram: seu amigo precisa de ti. E sabe o que Jesus fez? Nada. Ele ficou onde estava por mais 2 dias. 2 dias de silêncio enquanto Lázaro piorava.
2 dias sem resposta enquanto Maria e Marta choravam, oravam, imploravam. E Lázaro morreu e foi sepultado. Você consegue imaginar o desespero delas? Elas mandaram chamar Jesus com fé. Elas sabiam que ele podia curar. Ele tinha curado centenas de pessoas. Pessoas que ele nem conhecia. Estranhos. Mas o amigo íntimo, silêncio, ausência, nada. E quando Jesus finalmente chegou, 4 dias depois, Marta foi ao encontro dele e disse algo que provavelmente você já disse para Deus muitas vezes: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, onde você estava quando eu precisava? Por que você não veio? Por que você ficou em silêncio? E Jesus olha para ela e diz: teu irmão ressuscitará. E ela responde: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Ela tinha teologia correta, ela sabia a doutrina. Mas ela não entendeu o que Jesus estava prestes a fazer, porque o que Jesus ia fazer era muito maior do que ela pediu. Ela pediu cura. Jesus ia dar ressurreição. Ela queria que Lázaro não morresse. Jesus ia provar que ele é a ressurreição e a vida, que nem a morte pode impedir o plano dele, que o impossível é onde ele trabalha melhor. E Jesus vai até o túmulo e grita: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, 4 dias morto, cheirando mal, sem esperança humana alguma, e voltou à vida. E todos ali entenderam: o silêncio de Jesus não era indiferença, era estratégia divina. Ele esperou até a situação estar completamente impossível para mostrar que nada é impossível para ele. Você está vendo? Deus deixou Lázaro morrer, porque a ressurreição dá mais glória a Deus do que a cura. Deus esperou até não ter mais saída humana, porque quando não tem saída humana, fica evidente que foi saída divina. E o silêncio antes da ressurreição foi Deus preparando o palco para o milagre mais impossível. E é isso que Ele está fazendo com você. O silêncio não é o fim da história. É o intervalo antes do clímax. É Deus preparando algo tão grande que quando vier, ninguém vai poder duvidar que foi Ele. Ninguém vai poder dizer que foi coincidência, sorte, mérito seu. Vai ser óbvio, inegável, impossível de explicar naturalmente. Mas aqui está a parte difícil. Enquanto você está no silêncio, você não vê isso. Você só vê a demora. Você só sente a dor. Você só ouve o barulho da sua própria angústia. E o inimigo vem e sussurra: Deus te abandonou. Deus não se importa. Deus não vai responder. E você começa a acreditar. Mas Isaías 55, 8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não pensa como você, não age como você agiria, não tem a pressa que você tem, porque Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe, Ele enxerga o final desde o começo, e se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando algo que sua mente finita não consegue processar ainda. Tem uma história incrível em Êxodo capítulo 14 sobre isso. Israel estava fugindo do Egito, finalmente livres da escravidão, e de repente, olham para trás, e veem o exército de Faraó vindo atrás deles. Carros de guerra, soldados, morte certa, e olham para frente e veem o Mar Vermelho, uma parede de água impossível de cruzar. Eles estão encurralados, presos entre o exército e o março, entre a morte certa e o impossível. E o povo entra em pânico, começa a reclamar com Moisés: por que você nos trouxe aqui para morrer? Era melhor ter ficado no Egito como escravos do que morrer aqui no deserto. E Moisés, mesmo sem ver a solução, diz algo poderoso em Êxodo 14, 13-14. Não temais. Estem quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Fique quieto, pare de gritar, pare de entrar em pânico, e veja o livramento de Deus. O Senhor vai lutar por você, e você vai ficar calado. Não porque não tem nada a dizer, mas porque não precisa mais brigar. Deus assumiu a luta. E o que Deus fez? Abriu o março, fez uma parede de água de cada lado, criou um caminho seco onde era impossível passar. E Israel atravessou em terra seca, enquanto o exército de Faraó se afogava atrás. Deus não só o salvou, Ele destruiu o inimigo de uma vez por todas. Mas percebe?
Deus esperou até a situação estar completamente sem saída. Esperou até não ter mais para onde correr. Esperou até parecer que era o fim. Porque se ele tivesse agido antes, Israel teria achado que conseguiu escapar por esperteza própria. Mas não. A única explicação possível era: Deus fez o impossível. E é isso que está acontecendo com você. Deus está te levando até o ponto onde não tem mais saída humana, onde suas estratégias acabaram, onde seus recursos secaram, onde suas forças se esgotaram. E quando você chegar nesse ponto, quando você finalmente parar de tentar resolver sozinho, Deus vai abrir o março, e você vai atravessar em terra seca, enquanto seus inimigos se afogam. Mas tem mais. O silêncio de Deus também revela o que está no seu coração. Revela se você o ama pelo que ele te dá ou por quem ele é. Revela se sua fé depende das bênçãos ou se sustenta mesmo na ausência delas. É fácil louvar quando tudo está dando certo. É fácil confiar quando as orações são respondidas rapidamente. Mas quando Deus fica em silêncio, quando as bênçãos param, quando você não sente mais ele perto, aí é que se vê do que você é feito. Tem um cara na Bíblia chamado Jó que passou pelo teste mais brutal do silêncio de Deus. Jó era justo, temente a Deus, rico, abençoado, tinha tudo, e num único dia, perdeu tudo: filhos mortos, riquezas destruídas, saúde arruinada. E Deus? Silêncio. Jó clamava, questionava, implorava por respostas, e Deus não respondia. Os amigos de Jó chegaram e fizeram o que gente religiosa sempre faz. Começaram a julgar. Você deve ter pecado. Deus está te castigando. Você merece isso. E Jó, no meio da dor, no meio da confusão, disse algo incrível em Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Mesmo se Deus me matar, eu vou confiar nele. Mesmo no silêncio, mesmo sem entender, mesmo sem resposta, eu escolho confiar. E no final, depois de capítulos e capítulos de silêncio, Deus fala, não para explicar, não para se desculpar, mas para mostrar sua soberania, para mostrar que ele é Deus e Jó não é. E Jó entende, e se arrepende, não de algum pecado que cometeu, mas de ter questionado a sabedoria de Deus. E Deus restaura tudo, em dobro, porque o teste do silêncio revelou que a fé de Jó era genuína, não dependia das bênçãos, dependia do Deus que dá as bênçãos. E é isso que Deus está fazendo com você no silêncio. Ele está testando, está refinando, está purificando sua fé, porque a fé que não passa pelo fogo não tem valor. A fé que só existe quando tudo está fácil não é fé, é conveniência. Tiago 1:2-4 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O silêncio é a provação da sua fé, e se você perseverar, você vai sair do outro lado perfeito, maduro, completo, sem faltar nada. Porque você vai ter aprendido a confiar mesmo quando não entende, a adorar mesmo quando não sente, a crer mesmo quando não vê. E essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Você precisa crer que Ele existe mesmo quando não sente, e crer que Ele recompensa mesmo quando você ainda não recebeu. E o silêncio é onde essa fé é forjada. Mas aqui está a verdade libertadora. O silêncio de Deus tem prazo de validade. Ele não é eterno. Ele não dura para sempre. Salmo 30:5 diz, porque a sua ira dura só um momento, a sua bondade, por toda a vida. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite toda. O silêncio pode parecer interminável, mas amanhã vem, e com ela, a alegria, e com ela, a resposta, e com ela, o milagre. Você só precisa aguentar a noite, precisa atravessar o silêncio, precisa confiar que o que vem depois vale a pena, e que Deus não desperdiça seu tempo. Cada dia de silêncio tem propósito. Cada lágrima derramada está sendo contada. Cada oração não respondida ainda está sendo ouvida. E quando chegar a hora certa, quando você estiver pronto, quando o cenário estiver montado, Deus vai agir. E vai ser tão grande que você vai agradecer pela demora. Abacuque 2:3 diz,
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Tem um tempo determinado, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. E se parece que está demorando, espera, porque certamente virá, e não falhará. E enquanto você espera, não fique parado. Use o silêncio para crescer, para amadurecer, para se fortalecer, porque quando a resposta vier, você precisa estar pronto para carregar, precisa ter ombros largos para sustentar a bênção, precisa ter caráter desenvolvido para não se perder com o sucesso. E o silêncio é a academia espiritual onde isso acontece. Romanos 5, 3-4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O sofrimento do silêncio não é em vão, ele produz perseverança. A perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque é baseada em Deus, não em circunstâncias. Então, se você está no silêncio agora, se você está orando, e parece que Deus não está ouvindo, eu quero que você entenda isso. Ele está ouvindo, Ele está trabalhando, Ele não te esqueceu, e o que Ele está preparando é tão poderoso, tão grande, tão impossível, que se chegasse antes do tempo, te destruiria. Você não aguentaria, você não estaria pronto, mas Ele te ama demais para te dar algo que você não pode carregar. Ele te conhece profundamente demais para te dar algo que te destruiria. Então Ele espera, Ele trabalha, Ele te prepara. E quando chegar a hora certa, quando você estiver forte o suficiente, maduro o suficiente, humilde o suficiente, Ele vai liberar, e vai ser glorioso. Isaías 4:0-31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam, não os que desistem, não os que reclamam, mas os que esperam com fé. Esses renovam forças, esses voam como águias, esses correm sem cansar. E a espera no silêncio não é tempo perdido, é tempo de renovação, de preparação, de transformação. Agora vamos orar juntos. Se você está no silêncio de Deus, se você está cansado de esperar, se você está questionando se Ele ainda está aí, ore comigo. Repita essas palavras no seu coração. Senhor, eu confesso que tenho lutado com teu silêncio. Tenho questionado se o Senhor ainda me ouve. Tenho me sentido abandonado, esquecido, sozinho. Mas hoje eu escolho confiar. Eu escolho crer que o Senhor não me abandonou, que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo, que o Senhor está preparando algo poderoso demais para eu entender agora. Perdoa-me por reclamar do silêncio. Perdoa-me por duvidar do teu amor. Perdoa-me por tentar controlar o tempo. Eu me rendo ao teu tempo. Eu me rendo ao teu processo. Eu me rendo à tua sabedoria, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu mesmo. Senhor, usa esse silêncio para me fortalecer, para me amadurecer, para me preparar para o que vem, porque eu creio que o Senhor está trabalhando algo grande, algo impossível, algo que vai dar glória ao teu nome. E eu quero estar pronto quando chegar. Então eu escolho esperar. Eu escolho confiar. Eu escolho adorar mesmo sem ver. Eu escolho crer mesmo sem entender. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é bom. E o Senhor nunca falha. O silêncio não é o fim. É o intervalo antes do milagre. E eu vou perseverar até ver amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.